Olá, bem-vindos ao nosso segundo Seara Cast. Hoje nós estamos com o Ministério do ALSAR, que significa Aliança Solidária de Auxílio e Recuperação aos que querem se libertar de qualquer tipo de dependência, mas em especial tem sido a dependência química. Nós convidamos hoje para estar conosco os líderes do Ministério e um dos convidados aqui para estar conosco, o Jerônimo e a Janete, que coordenam o ALSAR, e o Leandro, que foi um dos participantes nos frutos, né, que estão aqui conosco. Jerônimo, fala um pouco para nós do que é o ALSAR. Bom, obrigado, pastor, pela oportunidade, né, de a gente poder falar um pouco, né, desse ministério, né, que tem a mim, né, me ajudou e me resgatou, ajudou no processo de resgate, né, da minha dependência, né, do problema que eu vivi, assim, tantos anos e com tanta busca, com tanta vontade de me recuperar, mas com tanta dificuldade ao mesmo tempo. E o ministério foi fundamental nessa recuperação, nesse resgate, né, que é um ministério totalmente dominado por Jesus, por Deus, né, não tem como ministrar ou fazer qualquer movimento sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, porque lida diretamente com trevas, né? Tem um aspecto espiritual da doença que é oriundo, né, de trevas, então é preciso combatê-las, né, e só Jesus. Mas falando um pouco do ministério, o ministério ele tem mais de 18 anos de existência, né? A nossa referência de anos é o Fábio, pastor Fábio hoje, né, lá de Taquara, que é um irmão muito querido, né, que também no começo assim da minha recuperação ele me recebeu, ele que era o líder, né, ele era o líder do ministério, mas esse ministério foi criado pelo professor Adolfo e a Maristela, né, também o professor Adolfo também um ex-dependente, né, alcoolista, né, e criou esse ministério na tentativa de auxiliar as pessoas que vinham à igreja pedir socorro. Então foi assim que o ministério iniciou, daí depois teve um tempo com o Fábio, né? Daí o Fábio, né, foi fazer um outro tipo de trabalho, sempre dentro da fé também, e aí me incumbiu, Jerônimo, agora é contigo. Foi assim, foi muito forte mesmo, foi um encontro assim comigo. E tem sido assim ao longo do tempo, sabe, pastor? Né? Eu sempre costumo dizer que é muito difícil o indivíduo chegar a uma reunião, né? Porque para ele chegar a uma reunião, ele tem que admitir que ele não tem mais capacidade de gerir a sua própria vida. Como que ele vai chegar a essa conclusão se todos os instintos naturais dele, né, de sobrevivência, dizem que ele é dono da sua vida, né, que ele é o Senhor de sua vida? Isso nos ensinado desde pequeno. Aí chega um determinado momento, alguém vem e diz: não, meu, é o seguinte, ó, se tu quer salvação, tu tem que tu tem que admitir perante outro ser humano, perante Deus, que tu perdeu, que tu não tem mais capacidade de gerir a tua vida, que tu precisa de outras pessoas te dizendo: ó, é por aqui o caminho, né? Quando eu encontrei tal dificuldade, eu fiz assim, eu fiz assado. O orgulho parece uma barreira grande. Sim, é um dos fatores da doença, né? Porque a doença ela é dividida em 3 aspectos: o espiritual, o físico e o mental, né? O aspecto físico, né, ele é muito ligado à compulsão, né? A pessoa, por mais que ele insira droga no seu organismo, ele quer mais e mais. O aspecto mental é a obsessão, né? É a obsessão. Uhum. E o aspecto espiritual é o egocentrismo, o orgulho, o egoísmo, a perda da capacidade de amar, né? Porque o indivíduo na ativa, né, como a gente fala, né, o indivíduo nativa não ativa, né? O indivíduo nativa, ele perde a capacidade de amar. Eu sou um exemplo disso, né? Uma última recaída minha há 10 anos, para quem não sabe, eu dentro desse ministério eu estou limpo há 10 anos e algumas 24 horas, né? E a última recaída minha, meus filhos, né? Eu recaí dentro da igreja, né? Eu tinha me convertido em 2010 e perseverei 2 anos limpo dentro da igreja. E aí me permiti algumas coisas a partir daí e voltei a recair. E aí foi 7 meses assim de terror, né? E uma das situações, meus filhos, eles acabaram perseverando dentro da igreja. E a igreja, a Seara, ajudando nós,
né? Eles, no caso, né? E eu me lembro de um momento em que a Seara dá uma sacola básica para eles levam a sacola básica para casa, e eu chego de noite, de madrugada, 1h, 2h da manhã, né? Em pleno uso, né? E entro de casa na tentativa de achar algo que eu pudesse vender. Como eu já tinha vendido tudo, né? Eu me deparei com a sacola básica, né? Que eles tinham, né, trazido, né, da igreja. Eu me deparei com a sacola básica e não pensei 2 vezes. Botei a sacola básica no ombro e fui a vender, né, trocar por droga. Então, porque as pessoas... Entrou o egoísmo e o desamor. Isso. Porque o indivíduo... Aí as pessoas assim... Quando muitas vezes eu sugiro para alguém que a pessoa perdeu a capacidade de amar, a pessoa diz, não, mas meus filhos... mas depende do entendimento que tu tem de amor. Porque o amor é cuidado, é carinho, é afeto, né? Abnegação. Abnegação. O amor é uma série de coisas que não tem nada a ver com que tu pegar a sacola básica. Que tipo de amor estamos falando aqui? Mas, na verdade, né, como todo ser humano, ele tem dentro de si um espaço reservado para Deus. Né? E aquele espaço ele está inabitável naquele momento. Não que o Senhor nos abandonou, porque eu tenho testemunhos de pura misericórdia. Na frente do traficante, o traficante quer puxar a arma e botar na minha cara e ia bater 2 vezes o gatilho, né? E o negar 2 vezes. Então é N situações assim, mas o ministério então ele trabalha diretamente tanto na vida do dependente químico como na vida do familiar, né? Porque isso já há muito tempo atrás se chegou à conclusão de que não basta resgatar o indivíduo, porque tu resgata ele volta para o seio familiar, né? A família sem devido conhecimento, né? Vai ser mais uma pedra de tropeço na vida dele. Então, além do indivíduo, a família também tem que se tratar. Ela tem que se tratar. E voltando só para concluir, depois quero passar para o Leandro também, que é uma pessoa que também tem um testemunho de vivência e de superação também muito forte. Mas só para me ater um pouquinho no aspecto espiritual, pastor, o egoísmo, o egocentrismo, né? Porque no momento em que tu é usuário de droga da proporção que eu era, por exemplo, a família toda girava em meu redor, né? Ou seja, eu era o centro das atenções, né? E o egoísmo é o fato de eu chegar em casa e pegar a sacola e vender para o meu prazer, né? Deixando os filhos passando fome, no caso, né? Ou não passaram porque outras pessoas os ajudaram, né? Mas na iminência, né, de passar fome. E também a perda da capacidade de amar. Junto com a perda da capacidade de amar, vem o que nós chamamos de deficiência moral, né? O indivíduo inativo, ele perde o norte do que é moral, do que não é moral. Do certo e do errado. Certo e errado. Um exemplo simples, por exemplo. O cara nativa, tu vê bêbado fazendo xixi na rua, né? Sim. Perca da deficiência, o senso crítico, né, de moralidade, né? Ele vende o corpo dele. Isso, exatamente. E também os defeitos de caráter. Uhum. Então, o que serão defeitos de caráter? O cara que é mentiroso, nativo, ele fica muito mais mentiroso. Uhum. Ele potencializa, né? A droga potencializa, né? Ele mente muito. Mente muito. E também, por exemplo, o cara nunca roubou nada de ninguém. O cara com uma criação ótima, assim. Boa família. Boa família. Aí o cara muitas vezes vai dizer, mas eu nunca roubei nada de ninguém. A gente diz, mas e o sono da tua mãe? Né? Porque pode, em algum momento, alguém não ter vivido algo que todos viveram, né? Mas a maioria das circunstâncias todos nós já vivemos. E o remédio para isso, a primeira coisa é curar. O único aspecto que tem cura é o espiritual. Porque o Senhor entra, né? E aí ele tira os defeitos de caráter. Ou seja, o cara era mentiroso, não mente mais. O cara era ladrão, não rouba mais. O cara era infiel, não é mais. Né? Porque a presença do Espírito Santo, a presença de Deus nos constrange, nos convence, amém. E também, né, hoje, por exemplo, hoje eu posso dizer que eu amo a minha família.
amo meus filhos, amo os meus netos, porque eles são o suficiente para mim, né? Eu sei como é que é a vida, adrenalina, isso aí é tudo utopia. Isso aí é tudo utopia, ilusão, de que, sabe, vou viver feliz o tempo inteiro dentro de uma... Não, a vida real, ela tem conta de luz no final do mês, ela tem filhos que trazem problemas, ela tem netos que precisam de cuidados, ela tem, né, a esposa que tem que ter compreensão, né? Essa é a vida real, né, pastor? Então, isso foi um grande momento que eu vivi, foi um grande deserto que eu vivi na minha vida, mas o Senhor me resgatou, e hoje, através do nosso ministério, do Alçar, a gente ajuda outras famílias a se recuperar. Quantas pessoas já foram encaminhadas para clínicas? Eu acredito que a gente já tem um histórico assim, talvez, encaminhada para a clínica desde que o ministério começou, mais de 300 pessoas, com certeza, né? Na minha gestão, né, na nossa liderança, a gente tem cerca de 130 encaminhamentos nesses 10 anos, né? E o Leandro é um desses frutos, né? De alguém que a gente encaminhou, e o Senhor hoje, né, alcançou ele de uma forma tremenda. Amém. Boa noite a todos, né? Agradeço a Jesus pela oportunidade, né? Ao pastor Mário, né? E ao meu amigo, né? E companheiro, né? Para todos os momentos, Jerônimo e Janete, né? Em todo tempo, pastor, se ama um amigo, mas na angústia nasce um irmão, né? Jerônimo e eu e Janete nos conhecemos ali em 2005, né? E no primeiro tratamento que eu fiz, né, e eu acredito que também o primeiro tratamento que o Jerônimo fez, e desde essa data nós estamos juntos até hoje, né? Eu vivi um tempo em outras cidades, eu morei no Rio de Janeiro, né? Eu tive nos piores lugares, né, que a droga, né, me levou, as escolhas erradas que eu fiz, né? Eu tive nos piores lugares mesmo, e um desses lugares foi a Cracolândia, no Rio de Janeiro, né? De onde eu fui resgatado por Jesus através da minha mãe, né, que é o meu porto seguro, né? Depois de Jesus, a minha mãe é a que esteve sempre comigo também, né? E Jerônimo e Janete, junto com ela, apoiando a minha família, né? Nunca deixamos, né, de nos falar nesse tempo. São 17 anos de amizade, né? E eu, quando vim do Rio de Janeiro, a primeira pessoa que eu procurei aqui no Sul foi o Jerônimo e a Janete, né? Foi retomar os laços, né, de amizade, convivência. A amizade, nós já tínhamos, mais a convivência com eles. E aí eu perguntei, né? E aí, cara, por onde é que tu anda, né? E ele, irmão, toma uma benção. E aí ele me falou, né, da Igreja Seara, que ele disse assim: irmão, estou com um ministério, estou com um grupo, né, de autoajuda dentro da igreja. A igreja, entre poucas que eu conheço, né, que abrem esse trabalho, abrem esse espaço, né, para fazer um trabalho com dependência química e seus familiares. E aí o Jerônimo disse assim: estou com esse ministério, a minha esposa e eu, né? A minha filha mais velha dança na igreja, a outra canta na igreja, o outro prega na igreja, o outro toca na igreja, né? E a minha família, né, a salvação, entrou na minha casa, né? Eu me emociono porque é uma história muito bonita. É uma história muito bonita de superação, e a minha também é bem forte, né? Eu entrei nas drogas com 11 anos de idade, né? E eu sofri, né, a violência doméstica na minha infância. Então, muitas pessoas perguntam, né, por que as pessoas entram na droga? O que é droga? Droga é qualquer substância lícita ou ilícita, ativa ou psicoativa, que altera um comportamento, né? E são esses comportamentos que destroem uma família. Então, através, né, dessas escolhas que eu fiz, eu passei a ser um usuário esporádico, depois eventual, habitual, até chegar no estágio crônico e situação de rua, né? Eu tive preso por ter envolvimento com as drogas, né? E sempre na condição de vítima, né? Por quê? Porque, como eu aprendi, né, escutei uma vez com o Jerônimo, nós não somos, nenhum dependente químico é ruim. Todos nós temos um coração, né, e uma vida boa. Nós não somos ruins, de fato. Se nós fôssemos ruins, nós teríamos dito não. Não, essa droga eu não quero, isso não faz bem para mim. Mas eu sempre aprendi, sempre quis dizer sim para tudo. Eu era assim
na verdade, um inocente conhecendo algo que talvez pudesse me trazer, né, uma sensação diferente à qual a realidade que eu vivia. Eu sofri abuso dentro da minha casa. Eu não tenho vergonha de falar, eu nunca fui penetrado, pastor, mas eu fui abusado, né? Fui molestado por um tio que tinha envolvimento com droga. E isso acontece, né, nas grandes famílias, e muita gente não sabe. Tem muita gente que não tem coragem de falar. Eu fui falar isso aí com 30 anos de idade, né? Então, muitas coisas ruins aconteceram na minha vida, né, por conta do uso de drogas. Chegando aqui em Porto Alegre, né, liguei para o Jerônimo e conheci a reunião. E aí vim para a reunião. Né? Vim para a reunião e perseverei um tempo na reunião. Só que nós aprendemos, e mesmo nós aprendemos o que é certo, às vezes nós fazemos o que é errado, né? E um dos erros que eu cometi foi começar a me afastar das reuniões, né? Eu sempre tive um amor pelo Rio de Janeiro, e eu queria voltar ao Rio de Janeiro, agora bem, porque eu saí de lá muito mal, e eu queria voltar bem, e foi me dito dentro da reunião, né? Leandro, não vai. O Jerônimo disse, a Janete disse, outros irmãos que estavam ali disseram, não vai. E eu fui teimoso, fui lá e fui. E quebrei a cara mais uma vez, né? E o Alçar mais uma vez me abraçou, porque na reunião nunca vi ninguém ou alguém querer saber o que a gente usava, o que a gente fazia, né? Ou algum pré-julgamento sobre o que nós fazíamos. E sim, sempre eu vejo as pessoas serem abraçadas. Eu fui abraçado dentro da reunião, né, por esse amor que envolve. Essa é um dos grandes motivos pelo qual as pessoas têm conseguido alcançar a sobriedade, porque quando as pessoas permitem que Jesus ele entre na vida, né, um grupo cristão, um grupo que te oferece oportunidade de conhecer a problemática, a doença, outros testemunhos, mas que tem a presença do Espírito Santo, tem a presença de Deus. Então, esse apoio que eu encontrei aqui no Alçar, né, é o que tem me mantido hoje, né? Hoje, através dessa reunião, eu comecei a exercer o trabalho voluntário, eu consegui uma oportunidade de Jesus, ele me devolveu pela graça o meu trabalho na parte profissional de novo lá, né, no ar-condicionado, na oficina onde eu trabalhava antes. Eu recuperei amigos bons, eu recuperei a minha família, né, a credibilidade na minha família. Tudo isso, né, é fruto, né, da perseverança. Eu tive essa semana, né, passada agora no teatro, fui no Teatro São Pedro, né, e lá contaram algumas piadas. E o senhor falou uma coisa muito interessante no início aqui, que a pessoa tem que querer. E aí eles falaram, como é que a formiga atravessa o rio? Como é que se bota um elefante dentro de um fusca? E uma das piadas foi, como é que um terapeuta troca uma lâmpada? Não, peraí, a lâmpada precisa querer ser trocada, né? Então aí eu lembrei na hora, né? E aí agora o senhor falando, o Jerônimo também falou uma coisa muito interessante, né, que é na parte espiritual, né? A pessoa, quando ela começa a recuperar a capacidade de amar, isso demora um tempo, pastor. Isso demora um tempo, porque não é da noite para o dia que a mudança acontece. Não é da noite para o dia. A conversão e a entrega, ela pode ser verdadeira e momentânea, repentina, na hora, acontece na hora. O batismo com o Espírito Santo, ele acontece na hora. Mas a mudança, ela demora ainda um tempo. E é esse que o senhor falou, que o Espírito Santo ele nos convence, nos constrange. Isso aí é uma grande verdade, porque cada vez que surge a oportunidade ou alguma coisa te empurra para contar uma mentira, né, a gente já... A janela se abre. A janela se abre. Tem que ser fechada a janela, né? É como se uma luz acendesse na hora, assim, só um pouquinho. Repreendida, né? Eu aprendi, eu consegui chegar nesse patamar espiritual de me permitir, né, a ser constrangido. Eu preciso permitir isso aí, né? E isso só acontece quando o coração está quebrantado. E a droga, ela faz isso com o ser humano, pastor. A droga, ela também fortifica e potencializa defeitos, Jerônimo, mas ela também leva uma pessoa a ser quebrada, porque as consequências que as drogas trazem, ela leva o indivíduo a ser quebrado. Eu tive, por último, dentro de uma clínica involuntária, foi o último tratamento terciário que eu fiz. A força. A força. Como assim terciário? Prevenção primária, não beba, não dirija, use o capacete, balada segura, né? Cartazes, né? Cigarro dá câncer, essa é a prevenção primária. Secundária é o alçar, terapia de grupo. A terciária, recluso, internação, e quaternária, aquela moça que
atravessou o espelho, quando a gente diz, né? Ela passou a ter, ela desenvolveu uma comorbidade que talvez possa ser irreversível. Então, dentro da prevenção terciária, eu estava lá na clínica fechada. A única vantagem que eu tinha é o céu que era aberto. O resto era tudo gradeado. Quando eu olhava para cima, eu estava livre. Quando eu olhava para frente, eu estava vendo as grades. Então, eu clamei durante 6 meses por Jesus. Glória a Deus. Clamei 6 Glória meses. a Deus. Eu buscava, eu ando com a minha Bíblia. Essa Bíblia é bem veinha, né? E ela está comigo desde 2005, Jerônimo, essa Bíblia aqui. Está escrito CT Renascença. Foi a primeira Bíblia que eu tive. Então, eu aprendi nesse tempo, não só no Alçar, mas também por outros lugares, a começar a resgatar alguns valores. Resgatar as raízes, né, a cultura da minha família. Por favor, com licença, muito obrigado, me desculpe, me perdoe. Então, assim, a gente vem se refazendo, a gente vem se reinventando e vem reformulando o nosso caráter, através da palavra de Deus. Então, a parte espiritual dentro de um tratamento para dependência química é a parte mais importante. Tudo bem, a compulsão, ela é interrompida quando eu paro de usar. A obsessão, que é o pensamento fixo, ele vai ser interrompido quando eu começo a pensar outras coisas. Eu tenho outros ideais. Hoje eu não penso mais 24 horas em usar droga, né? Hoje eu tenho outras coisas que eu penso. E até aí também pode ser. Agora, a parte espiritual, a palavra é a que limpa. Verdade. Sim, eu estou feliz com Jesus. Top esse testemunho. O terceiro elemento que a gente quer incluir agora é a família, apoio da família. Às vezes o dependente, ele toma uma atitude, ele vai para a mudança, mas quando ele vem para casa, a família precisa estar estruturada para receber ele, né? O mínimo de estruturação, né? Só para ilustrar, ela nunca vai estar tão preparada quanto o indivíduo. Porque o indivíduo que é recluso, terciário, como falou o Leandro, ele tem tratamento de 24 horas. Sim. Né? A família não, né? E a família, no caso, uma vez por semana. Então, ela nunca vai estar preparada, né, para receber, mas o mínimo de preparação a gente está disposto a dar a essa família. Janete, conta para nós qual o valor, a importância do apoio familiar. Bom, eu acho que dentro da programação que faz da recuperação, o valor da família é de extrema importância, porque é onde tu vai dar apoio, dar amor também, né? E fazer com que o indivíduo se mantenha. Porque dentro de tudo que tu fala para o indivíduo, também tu tem que falar não. O não é muito importante. E fazer com que ele siga assim como ele estava dentro da comunidade, dentro de casa, quando ele vem também, a pequenas coisas, porque nem o Leandro falou, por favor, muito obrigada, então, com licença, mãe, eu vou até ali, ou, sabe, botar para a família todas as coisas que tu tem, né, que tu vai fazer, porque o familiar é o apoio que tu tem ali. Com o indivíduo, né? Então, tu precisa ter firmeza, né? Segurança do que está dizendo e para ajudar ele, porque a forma de tu dizer não também ajuda. Claro que tu vai dar muito carinho, vai, né? Vai ficar com ele, né, junto, mas também é importante dizer para ele, conversar a respeito e botar em prática o que tu aprende na reunião. Por isso é importante estar na reunião, porque na reunião a gente recebe a família e explica o que deve e o que não deve fazer, mesmo quando vai na comunidade. Claro, abraça, né, dá para ele um carinho, tudo, mas às vezes, para ele não querer sair, para ajudar ele a continuar se recuperando, mesmo quando vem para casa nas visitas ou quando a gente vai lá visitar, tem que estar sempre firme, escutando, mas sempre vendo, procurando saber, identificar onde está a manipulação, né? E tu tem que ter, né, um firmamento. Não é certo, porque estou com saudade disso, saudade daquilo. Nada é saudade. Quando eles estão lá, eles têm saudade, com o Jerônimo e o Leandro costumam dizer, né, até do pipoqueiro. Mas não é saudade. Isso aí é vontade de usar. Então, a gente tem que ter sabedoria para lidar com esse tipo de saudade, que até choram e fazem um jeito que a gente fica, né, constrangido até, emocionado. E já teve nas nossas reuniões também. As pessoas que foram ali disseram, aí ele veio,
disse assim, uma figura disse assim, eu saí de lá da fazenda porque eu fiquei um mês. Eu vou falar uma coisa para ti. Tu fez bem errado, porque o primeiro não que tu ganhou, tu saiu da fazenda. Não era para tu ter saído, tu tinha que ter ficado, porque quando começa o teu tratamento, é nos não que tu recebe. E o que aconteceu contigo? Tu recebeu esse não e saiu. Não aguentou nada. E aí a família está aí toda sorridente te apoiando. É errado o que tu fez. Amém. Disse bem assim para ele, né? Ô, Janete, que tipo de amor, vamos dizer assim, a gente quando fala de amor, a gente está pensando assim, vou tratar com toda delicadeza, com suavidade, vou fazer todas as vontades, né, do filho que estava numa clínica e volta para casa. Como é que deve ser o amor? Olha, eu fiz, né, porque passei também, amei, sim, sempre amei. E amo, né, no caso. Sou esposa, né, independente, mas para mim é vida que segue, é normal. Eu não vinculei ele. Claro, a pessoa ele precisa se dedicar e aprender. Eu vou amar fulano, mas ele não pode estar carregando dinheiro, eu não posso deixar ele sair sozinho. Por enquanto, eu tenho que amar de umas maneiras mais objetivas, porque eu não posso... regradas, assim. Eu não posso simplesmente amá-lo e deixar... Não, agora tu fica à vontade. Um amor né? permissivo, assim. Tem que ter uns... Né? Tem que ter os não, tem que ter umas barreiras, ou tem que ter... Não, eu vou contigo, fulano. Tá? E saber, geralmente, aonde que vai. Falou importante essa questão do dinheiro, né? Quando eles vão trabalhar, estão limpos, e aí pega o dinheiro. O que deve fazer? Deve fazer automaticamente lá na fazenda, ele já é auxiliado a deixar com a mãe ou com a mulher o também dinheiro. Porque a Janete está falando, só vou fazer uma parte, falando muito daquele indivíduo que está na comunidade, que sai da comunidade, que vem para, né, continuar o tratamento aqui fora. Mas nós também tratamos muitas pessoas que fazem o tratamento dentro da nossa reunião. Só na reunião? Só na reunião. Então é dito para eles também, tudo isso aí que a Janete está dizendo. Não dá para o cara, né, agora parou de usar droga e, né, ele vai conquistar o espaço dele, dentro do lar dele, a pequeno espaço. Porque quando, por exemplo, eu usava droga, quem era a figura de autoridade dentro do lar? Minha esposa, né? Sim. Através da perseverança, do trabalho, era ela que sustentava, era ela que resolvia. Eu não em casa estava, né? Então eu paro de usar droga, aí venho para dentro de casa e aí automaticamente eu quero, não, dá licença que a cadeira é minha, a autoridade dentro de casa sou eu, não. Mas o pastor na igreja disse que o homem é a cabeça, entendeu? Mas é um outro tipo de informação. Tem que ser reconstruído. Exatamente. Uma conquista, né? Então é preciso ter esse discernimento, né? Tudo a seu tempo. Até hoje eu encontro ainda dentro da nossa relação e apesar de avançamos muito, mas volta e meia ainda há resquícios, né, de a minha esposa querendo ou inconscientemente se colocar numa posição, e eu preciso entender isso, que durante muitos anos foi assim. Benção, olha só que nós temos tanto assunto bom e possivelmente nós vamos repetir daqui a algum tempo outro podcast. Mas Jerônimo, nessa primeira fase eu queria que tu fosse alinhando algumas coisas importantes para a gente para o final, de mensagem. Tu separou ali, né? Corpo, alma e espírito. Eu queria que você lançasse uma mensagem, tanto para aquele que está nos escutando agora, que tem uma luta terrível, não confessou, nunca pediu ajuda, como para aquele que já teve várias recaídas, que tu desse uma palavra de esperança para ele. Pastor, uma das coisas assim que eu penso assim, a igreja é uma casa de ex, né? Sim. Né? Então, na maioria das vezes, as pessoas que buscam a igreja, que buscam a Jesus, elas estão enfrentando uma grande luta, né? De doença, de relacionamento. E entre todas essas grandes lutas, existe a dependência química, né? Existe a dependência química. Então, eu acredito que 30%, se o senhor que é muito mais experiente que eu, pode, né, ou imaginar um número imaginável, né? Essa também.
Eu acredito que 30% dos membros da igreja são ex-usuários de alguma substância, remédio, álcool, drogas, né? Cigarro. Mas dentro do Alçar não tem nem 0,0000001 desses 30%, né? E tem pessoas que por não conhecer, tu imagina, cara, o cara nunca viveu uma vida, mulheres, pais, nunca viveram nada em relação à dependência. De repente cai no colo deles, chega o filho deles e diz: pai, eu preciso de ajuda porque eu estou passando por uma dificuldade, né? Ou eles estão percebendo e não querem admitir, né? Então, busquem ajuda, admitam, sabe? Eu hoje, cara, eu não sofro nenhum tipo de represária. Eu sou um empresário, eu trabalho com prefeitos, com secretários. Eu tive agora, há pouco tempo, um governador do estado, né, dentro do mesmo ambiente, filosofando, expondo meu ponto de vista. E essas pessoas, todas elas sabem que eu sou um ex-dependente químico. Aleluia. Né? E não encontro nenhuma resistência, pelo contrário, as portas se abrem quando eles ouvem dizer: não, esse cara aí é um cara... Venceu. Né? Venceu é meio forte para mim, né? Porque eu vivo um dia de cada vez. Venceu um dia, vai vencer outro dia. É um vencedor. Amém. Então é isso, pastor. Eu gostaria de deixar essa mensagem, né? E quero também passar por Leandro para ele encerrar a participação dele. Deixar a mensagem que existe vida após a droga. Glória a Deus. É possível. Porque eu e o Leandro, falando e por mim, mas eu posso estender para o Leandro, nós éramos dados como algo perdido. Algo perdido, caso perdido. Leandro, dá a tua última palavra. Quero agradecer, né, a oportunidade de falar, né, sobre o meu testemunho, né, o carinho, a amizade que eu tenho, né, com essa família, o Jerônimo e a Janete, o pastor Mário, e dizer que sim, pastor, há sim a droga, existe uma saída e que é a porta de entrada, né, para uma vida saudável, uma vida cheia de sonhos, de esperança, né? Existe ali um caminho, mas é necessário que se pague um preço. Nada vem fácil. Existe um ditado antigo que diz que tudo que vem fácil vai fácil. A recuperação, ela é vivida sim, um dia de cada vez, mas ela me permite também de sonhar, e eu vejo, né, esse ministério ele crescendo, né, após, porque tudo é anúncio. Quando nós anunciamos a boa nova, quando nós pregamos, nós estamos pregando aqui, né? Nós estamos pregando aqui de que existe sim pessoas com problemas e que não conseguem muitas vezes sair do problema, né, se identificar como tal problemática na sua vida e não buscam ajuda por esse motivo. A partir talvez desse podcast, eles vão estar agora também nos procurando toda segunda-feira, né? A reunião ela acontece aqui no espaço da igreja, né, no endereço aqui da igreja, aqui no subsolo, né? Ela começa às 8 horas. É importante que se chegue um pouquinho antes, 10 minutinhos, para você conhecer, interagir, né? Saber como é que funciona, para não sofrer aquele impacto, né? E outra coisa, não é preciso eu ter um problema de dependência química para participar da reunião. A reunião ela é aberta. De repente eu também sou membro aqui na igreja, ou membro em outra igreja, eu posso vir também somar, trazer, dar o meu testemunho e trazer uma esperança, trazer uma palavra, porque a própria Bíblia diz, né? Alguém lá encontrou Jesus: mestre, somente diga uma palavra e serei salvo. Então talvez uma coisa que talvez que alguém diga ali pode mudar a vida de outras pessoas e trazer ali, né, aquela tão esperada vida com abundância que Jesus nos prometeu. Janete, uma palavra para as famílias que estão desesperadas. Nesta hora tem mãe chorando, tem esposa procurando o marido na rua. Dá uma palavra de esperança. Olha, a única palavra de esperança que eu posso dizer, sabe, procure Jesus. Porque meu marido, sabe, procurou tudo quanto é coisa que vocês possam imaginar, mas a recuperação dele, e a do Leandro também, né, a recuperação dele foi só através de Jesus. Glória a Deus. Só, não tem outro, não tem nada que faça você parar de usar droga. Só você dobrando o teu joelho, buscando o verdadeiro, que é Jesus.
Foi o que eu fiz, foi o que o Jerônimo fez, Juliano. E continuar sempre, né? Amém. Gente, muito obrigado. Jerônimo, esposa Janete, Leandro que está aqui conosco. Nós pedimos que você pegue o link desse podcast e mande para muitos que têm uma luta, conhecida ou não conhecida, para ser um apoio na recuperação. Que você nos acompanhe no próximo podcast. Um forte abraço.